Bom dia, tudo bem? Olha só, vamos para mais uma aula de geografia, né? Hoje nós vamos iniciar aí unidade 4, tema 1 e 2. Nós vamos falar sobre a região norte do Brasil. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre a natureza da região norte. A região norte ela é formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. É a região que apresenta a maior extensão territorial do país. Então, olha só, nós temos 5 regiões brasileiras, né? E a região norte é a maior região, porque nós temos o estado do Amazonas, que é gigantesco, e do Pará também, né? Então, juntando todos, nós temos aí a região norte e nós temos um diferencial muito grande nessa região, por quê? Porque nós temos o destaque, né, da floresta amazônica. Então, ou seja, as outras regiões não têm, né, essa riqueza que é a floresta amazônica. O relevo. Olha só, na região norte predomina um relevo de baixas altitudes. Então, ou seja, com esse relevo de baixas altitudes, nós vamos ter muitas planícies ao longo dos grandes rios. E isso vai trazer alguns problemas, porque pensa, a quantidade de rios que nós temos aí na região norte, né? E com essa planície toda que tem, então, ou seja, na época da chuva, na época da cheia, vai ocorrer problemas por conta do relevo. Apenas no norte do estado de Roraima, onde se inicia o Planalto das Guianas, há grandes elevações, como o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do país, e o Monte Roraima. Fora isso, né, o que vai predominar são as áreas de planície. Bom, vocês viram aí no livro de vocês o mapa da hidrografia e viram a riqueza, a quantidade de rios que nós temos na região norte. Então, ela apresenta extensos e volumosos rios, como o Tocantins, que forma a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, e nós temos também a bacia amazônica, que é a maior do mundo e ocupa uma extensa área da América do Sul. E nós comentamos também sobre essas bacias hidrográficas, né? Que são justamente aquela região onde tem o encontro, o maior volume ali, onde as águas são distribuídas, né, de acordo com os outros rios que saem dessas bacias hidrográficas. Os rios e a ocupação. Gente, conforme eu falei com vocês, a região norte ela tem características diferentes. Então, olha só, na bacia amazônica circula cerca de 20% de toda a água doce do planeta. E as margens de seus rios são ocupados por terras indígenas, comunidades ribeirinhas, vilas e cidades de diversos tamanhos. Então, os rios, eles apresentam uma fonte de subsistência, porque é deles que eles obtêm a água e obtêm também os alimentos que eles precisam. Então, ou seja, o que vale muito aí, né, para eles, além da água do dia a dia, é a questão do alimento também que é utilizado, porque eles vivem praticamente, né, da pesca, dos peixes ali, o que eles conseguem tirar dos rios. Há mais de 20 quilômetros de vias fluviais navegáveis. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, essas vias é um único meio que eles têm para utilizar ali como transporte de pessoas e de mercadorias. Então, o que acontece? Pela dificuldade da construção de rodovias, pela quantidade de rios, então eles utilizam os rios como se fosse uma rodovia para eles. Então, eles utilizam desde aqueles barcos pequenos, né, para se deslocar ali, como aquelas embarcações grandonas que servem como ônibus. Então, tem um horário que ela passa pelo rio, levando as pessoas, né, por onde elas têm que ir, e à tarde ela volta novamente, que é aquelas embarcações de 2 andares, que sempre quando a gente assiste alguma reportagem da região norte, aparecem essas embarcações. Bom, o regime das cheias e vazantes influencia no aspecto da vida local, como o transporte e agricultura, pois o alagamento das várzeas durante as cheias resultam em solos férteis.
Então, olha só o que acontece. Esse regime das cheias é muito importante e dá vazante. Aquele barro mole que eu já comentei com vocês, que tem lá no fundo do rio, ele é muito fértil. Então, na época das cheias, né, essa água vai subir devido à planície, vai ficar lá alagado por um tempo, e aquele barro molengo vai se espalhar por ali. Na época que a água desce, o solo vai ficar com aquele material que é muito fértil. E aí, tanto os índios quanto os ribeirinhos aproveitam esse período para plantar o que eles vão utilizar, né, no tempo que eles podem. Então, o que acontece? Quem mora na região já está acostumado, já sabe de tudo isso, já tem esse conhecimento. Então, é muito importante que essa cheia acontece, porque eu já comentei com vocês que o solo da floresta amazônica, ele é pobre. Né? A floresta só é linda e maravilhosa daquele jeito porque ela mesma produz o adubo dela. As folhas que caem, as fezes dos animais, os animais que morrem, né? E que vai apodrecendo por ali. Então, ou seja, vai criando camadas, as folhas vão apodrecendo e vai criando o adubo natural dela. Um outro aspecto que pode ser observado é o tipo de construção da população ribeirinha, que são aquelas casas de palafitas, né? Que dá a impressão que elas têm perna de pau, não é isso? Aquelas casas ficam altas, com aquela escadinha, tem aí no livro de vocês também, que nós já vimos, né? Por que dessas casas? Justamente na época das cheias, para que as casas não sejam alagadas, eles já constroem essas casas com as palafitas, que é como se fossem essas pernas de pau que eu falei para vocês. Então, elas ficam bem no alto, quando vem a época da cheia. Muitas vezes, dependendo da quantidade de chuvas, até mesmo essas casas acabam a água subindo de uma certa forma, né, que as pessoas ficam andando na casa com a água batendo aí no joelho, né? Mas isso vai depender da quantidade de chuvas. O clima da região. Bom, o clima equatorial úmido é predominante na região norte, ou seja, as temperaturas são elevadas o tempo inteiro. Então tem a evaporação dos rios, e aí junta com a floresta e acontece a evapotranspiração. Então, olha só, todos os dias, praticamente todos os dias chove na região norte, né? E aí o que acontece? Você tem aquela impressão assim, não, choveu, vai refrescar. Só que isso não acontece. Depois que a chuva vem, dá a impressão que ficou mais quente ainda, né? Então, assim, dá aquela impressão que está subindo um vapor ali, aliás, está subindo, né? Mas a sensação é muito quente. E aí você pensa assim, vai mudar, porque a noite está chegando, vai refrescar um pouquinho, todo mundo vai conseguir dormir, vai ficar legal. Só que essa variação de temperatura entre o dia e a noite é muito pequeno. Então, ou seja, gente, é calor o tempo todo. Nos estados de Tocantins e Rondônia, há ocorrência do clima tropical. Observe que já muda. O restante dos estados da região norte tem o clima equatorial úmido. E os estados de Tocantins e Rondônia, há ocorrência do clima tropical com invernos secos e verões chuvosos, que é o nosso clima, né? Acontece igualzinho aqui. Bom, a região, né, norte é muito extensa, nós temos aí a presença da floresta amazônica, e dentro da floresta, porque a floresta é uma floresta pluvial, nós vamos ter vários tipos de ambiente. Então, nós vamos ter as matas de igapó, no qual elas são alagadas o tempo inteiro, né? E existe aí uma presença de árvores de porte menor, além de espécies de plantas aquáticas, como a Vitória régia, né, que nós estamos acostumados a ver em filmes, em desenhos, que aparece a Vitória régia toda bonitinha lá no rio. Bom, nós temos também a mata de várzea. As matas de várzea, elas vão ser alagadas durante o período das cheias, ou seja, o período das chuvas. Ela vai apresentar árvores de porte um pouco maior, como o cacaueiro, que é a matéria-prima que não pode faltar na nossa vida, né? E a seringueira, que produz aí o látex.
Olha só, nós temos também as matas de terra firme. Essas matas abrigam as maiores árvores, aquelas gigantescas que a gente vê, né, e nem parece que é real, porque elas têm uma copa muito grande. E o que que acontece? Elas dificultam a entrada da luz solar, tornando esse ambiente da floresta mais escuro e úmido, né? Porque tem árvores de vários portes, essas com essas copas gigantescas, e aí o que que acontece? Lá embaixo vai ficar aquele ambiente mais úmido, mais escurinho da floresta. Região Norte e Amazônia. Conforme vocês viram aí no mapa de vocês, né, existem algumas divisões que diferenciam aí o que é região Norte, o que é a floresta amazônica e a Amazônia Legal, né? Então, olha só, a Amazônia é a área de abrangência da floresta amazônica que ultrapassa os limites da região Norte. Então, a Amazônia é até onde chega a floresta, que nós vimos que ela vai para outros países, né, aí da América, que ela vem para outros estados que não faz parte daquela divisão das regiões brasileiras, que é aí a região norte. E ela é conhecida como Amazônia Internacional ou Pan-Amazônia, justamente por quê? Justamente porque ela sai do território brasileiro. A Amazônia Legal, ela é criada pelo governo brasileiro para promover o desenvolvimento regional. Ela corresponde à Amazônia brasileira, mas inclui aí todos os estados da região norte e coloca Mato Grosso e parte do estado de Maranhão. Então, ou seja, né, ela foi redefinida, vamos dizer assim, pelo governo, né, para levar o desenvolvimento para essas regiões. Aí entra aquele questionamento que eu fiz para vocês. Será que é correto levar o desenvolvimento para a região norte, onde nós temos a nossa floresta amazônica? Então, olha só, os rios e a vida na floresta. Bom, na Amazônia a vida e a economia acompanham o ciclo das águas. Então, para as comunidades tradicionais, conhecer a dinâmica dos rios é fundamental para torná-los fonte de subsistência. Então, ou seja, é do rio e da floresta que eles vão tirar, né? Vamos dizer assim, o pão do dia a dia, né? O ganha-pão. Então, eles aprenderam a conviver com a floresta, retirando dela o que é necessário, e eles sabem aí, conhecem a dinâmica dos rios, porque é um meio de transporte, é o ir e vir deles, né, pelo território, é por onde eles vão para poder vender a mercadoria que eles retiram da floresta, e, enfim, é a fonte de subsistência deles, igual eu falei para vocês, de lá que eles retiram também, né, os peixes, que faz parte ali da alimentação diária dos ribeirinhos. A integração da Amazônia. Olha só, na década de 50, o governo brasileiro começou a tomar algumas medidas de integração da Amazônia com o restante do país. Para isso foram criados projetos de ocupação e desenvolvimento específicos da região. Então, olha só, teve aí a BR-153, que é a Belém-Brasília, e teve aí a BR-364, que é Cuiabá-Porto Velho. Essas estradas foram construídas com o objetivo de abrir novas frentes de produção agropecuária e atrair investimentos, né, para a região norte, ao restante do país. Então, ou seja, esses projetos que foram abrindo caminho, que foram abrindo essas estradas, a princípio, né, para levar o desenvolvimento, acabou não terminando, vamos dizer assim, conforme o esperado, porque esse desenvolvimento foi levando aí, né, ao prejuízo, à devastação da floresta em grande parte, para que abram, né, mais espaço para a produção, principalmente de soja e a criação de gado. O extrativismo. Na Amazônia, o extrativismo influencia o modo de vida de parcela da população que obtém sua sobrevivência com a coleta de frutos, semente e outros produtos que vêm ali da floresta, como a caça e a pesca. Só que atualmente, o que acontece? Tem aí o extrativismo da madeira para o uso comercial,
que acarreta muitos problemas ambientais, porque olha só, o desmatamento nós estamos vendo aí no jornal direto, apesar dessa pandemia eles vivem falando sobre isso, que está acontecendo aí cada vez mais. Então eles ganham dinheiro com isso, eles tiram de forma ilegal essa madeira e vendem ilegalmente, né? Então é um comércio que existe, que destrói a floresta. E detalhe, lembrando, gente, que a floresta, ela tem aí algumas árvores, algumas, né, plantas de propriedades medicinais. Então, ou seja, tem algumas que nós nem conhecemos, os cientistas nem sabem ainda o porquê que serve, e muitas vezes com a retirada da madeira, a gente acaba acabando com esse tipo de planta que está na floresta. O projeto Grande Carajás. Em 67 foram descobertas na Serra Norte jazidas de minério de cobre, manganês, bauxita, né? E vários outros. Em 80, nos anos 80, o governo federal criou esse projeto, então, o Grande Carajás, que além da exploração mineral na região, esse projeto incluía a construção de estradas e de uma ferrovia para dar escoamento aos minérios e o aproveitamento dos rios para a geração de energia elétrica. Vamos pensar o seguinte, se é uma área de planície, a região norte, a construção de hidrelétrica não ia dar muito certo, porque para construir uma hidrelétrica precisa-se de uma área, de uma reserva muito grande para essa água. Então, ou seja, iria inundar parte da floresta, apesar de que no meio de todo esse projeto, de toda essa confusão, ainda teve aí a construção da hidrelétrica de Tucuruí, lá no Pará, né, que causou aí uma grande destruição para a floresta. A agropecuária, então nós temos aí a pecuária bovina, que é praticada aí nos estados da região, mas nós temos um destaque também para os bubalinos, que é a criação de búfalos lá na ilha de Marajó, né, no Pará, e no Amapá. Então, o que acontece? Existe também diversos cultivos agrícolas, como cacau, pimenta do reino, mandioca, e destaque para a soja. Então, existe aí um complexo hidroviário formado pelos rios Madeiras e Amazonas, que é utilizado para transportar essa produção de soja. Gente, essas embarcações são gigantescas, né, utilizadas aí no rio Madeira e o rio Amazonas. As embarcações saem lotadas de mercadoria, né? Aí ela é levada até o Oceano Atlântico, onde vai seguir para a Ásia ou para a Europa. Nós não podemos deixar de falar sobre a fronteira agrícola. Quando eu falo em fronteira agrícola, gente, é quando eles querem cada vez mais destruir a floresta para ir abrindo áreas para a criação de gado e também para a plantação de soja. Então, essa fronteira agrícola seria destruindo a floresta aos poucos e indo ganhando espaço, né, para a soja e para a criação de gado. A Zona Franca de Manaus, olha só, trata-se de uma área no qual há isenção de impostos de importação, o que possibilita aos empresários do setor industrial comprar peças e componentes vindas do exterior a custos baixos e montar uma série de produtos como eletrodomésticos. Então, o que acontece? A Zona Franca de Manaus, ela foi criada, né, para levar emprego para a região, para a população de lá e o desenvolvimento também. Bom, primeiro, os empresários não queriam ir para lá, no meio da floresta, né? Então, o governo colocou isso daí, que eles não iriam pagar, então, os impostos sobre esses produtos que vinham do exterior. E aí eles poderiam montar o que eles quisessem. Com isso, muitos empresários que estavam ali em São Paulo, né, resolveu então começar a investir em Manaus. Aí, olha só, observem na casa de vocês que devem ter vários eletrodomésticos que atrás está escrito produzido na Zona Franca de Manaus. Né? Então, o que acontece? Esse produto sai muito mais barato. Só que com a criação da Zona Franca de Manaus, foram parar na região muitos migrantes. Então, ou seja, a cidade foi crescendo, né? Veio esse desenvolvimento que criou empregos para todos, mas
Conforme a cidade foi crescendo, foi criando aquela periferia também, no qual esgoto a céu aberto, sendo despejado nos rios, né? O governo não deu conta de acompanhar esse crescimento e aí veio a sérios problemas relacionados ao crescimento populacional. Bom, eu vou deixar com vocês as atividades da 112 e 113. Até nossa próxima aula, se cuidem!